Não combinamos nada, a Inara não sabia o que eu ia falar, mas ela cantou exatamente o tema da mensagem. Eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre vasos quebrados. Essa mensagem eu tinha uma dificuldade em colocá-la no papel. Eu coloquei uma outra mensagem. Hoje de manhã eu falava para os jovens que eu tinha duas mensagens para trazer aos irmãos e Deus me trazia para essa mensagem. Eu não queria falar sobre isso daqui. Acabou acontecendo as coisas com o Tim e eu não tive como fugir. Não é algo fácil de falar, mas o Espírito Santo nos tocou e nos trouxe. E essa música fala exatamente daquilo que Deus quer falar com os irmãos nessa noite. Eu tenho certeza que os irmãos precisam ouvir a mensagem do Senhor. O texto básico, Salmo 31. Versículo 7. Até o versículo 12. Salmo 31, 7 a 12. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição. Conhece a minha alma das angústias, e não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque eu estou angustiado, consumido estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade. Os meus ossos se consomem. Por causa dos meus inimigos, fui o golpe dos meus vizinhos e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto. Sou como um vaso quebrado. Nós conhecemos vários tipos de vasos. Vasos de colocar flor, vasos para colocar água. Nós temos também vasos para colocar azeite. E a Bíblia conta muito dessa história. Quem conhece a história da viúva que tinha um vaso de azeite que tinha se acabado, e o profeta fez um milagre dizendo que ele se enchesse novamente. O azeite na Bíblia tem o significado do Espírito Santo de Deus, da bênção de Deus. Toda vez que se fala em azeite na Bíblia, nós temos um entendimento que fala sobre o Espírito de Deus. Davi, no Salmo 23, pedia que Deus o ungisse com o seu óleo, com o seu Espírito Santo, até que o seu cálice transbordasse. Neste contexto que nós lemos aqui, podemos afirmar que o vaso tem muitas utilidades. Dependendo da forma como este vaso estiver, ele será útil ou não. Nós temos ali uma foto, eu até falei para o Kleber, quando estivesse falando sobre a foto, eu queria que ele filmasse ali o show, porque os irmãos lá no fundo não conseguem ver o que está sendo falado, então acabam não entendendo um pouco. E essa imagem traz um vaso aí que não tem nenhuma utilidade. Um vaso quebrado. Tudo que for colocado dentro desse vaso vai vazar. Ele não vai conseguir reter nada que for colocado dentro dele, porque ele é um vaso quebrado. E nós temos aqui no versículo 12 do Salmo 31, obrigado, irmão Kleber, pode voltar para cá a câmera. Diz assim: estou esquecido no coração deles, como um morto, eu sou como um vaso quebrado. Por que Davi se comparou então a um vaso quebrado? Por que nessa oração ele se comparou a este vaso que os irmãos estão vendo aí?
Primeira coisa que eu encontrei aqui, que Deus colocou no meu coração, no versículo 9, você acompanhou aí, ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque eu estou angustiado e consumidos estão de tristeza os meus olhos, e a minha alma e o meu corpo. Então eu vejo ali que ele vivia angustiado, cheio de tristeza, de corpo e alma. O que quer dizer isso? Por inteiro, ele não tinha nenhum tipo de sossego na sua vida. Era um homem angustiado de tristeza. A sua vida estava assim. A angústia e tristeza faz parte da vida das pessoas. Hoje, você conversa com as pessoas e eles só sabem reclamar. Estou triste, estou angustiado. Muitas pessoas até mesmo não reclamam mais, porque não se dão conta que a sua vida é uma tristeza só, é uma angústia, algo está errado na vida dessas pessoas. Eles não conseguem entender. Muitos acham normal e aprendem a viver dia após dia com esse sofrimento que muitas vezes parece normal. Vive numa tristeza que muitas vezes parece normal, mas não é normal. Alguma coisa está errada. Por que as pessoas se perguntam, eu venho à igreja há tanto tempo e minha vida continua assim do nada, eu não consigo mudar. Eu venho à igreja e eu saio vazio. Irmão, alguma coisa está errada. Será que o irmão não é um vaso quebrado? Que Deus não consegue enchê-lo com o teu espírito? E você sai daqui da maneira como você entrou? Versículo 10, ele diz assim, é a segunda coisa que ele se perguntou: por que Davi se comparou a um vaso? Segunda coisa que eu vi aqui, porque ele vivia em pecado. Versículo 10, ele afirma isso: porque a minha vida está gasta de tristeza, os meus anos de suspiros, a minha força ela decai por causa da minha iniquidade, os meus ossos se consomem. O ser humano que vive em pecado, ele é considerado um vaso quebrado. Ele não consegue reter as bênçãos que Deus tem para ele. O cristão que vive com a sua vida em pecado é um cristão vaso quebrado, que não consegue reter a bênção do Senhor em sua vida. Talvez você esteja enfrentando alguma dificuldade. Talvez você entrou nessa noite aqui achando que você viu uma coisa, você está ouvindo outra. Mas como eu disse, não é uma palavra fácil de se falar. Deus quer apontar para vocês nessa noite e dizer: examine a si mesmo. Cada um de vocês, façam um exame. Veja se vocês não estão como o salmista está se afirmando: a minha iniquidade, verso 10, e os meus ossos estão consumidos por causa da minha iniquidade. Davi mostrou para Deus que ele precisava ser restaurado. Por isso que ele orou aqui: eu estou esquecido no coração deles, eu sou como um vaso quebrado. Ele precisava ser restaurado. A maldição, irmãos, que o pecado causa na vida das pessoas é algo muito sério. Embora muitos estão vivendo a sua vida normal, achando que estão vivendo uma vida séria, a Bíblia afirma que há caminhos que parecem ao homem ser direito, mas o fim desse caminho leva à morte. Isso quer dizer o seguinte, que as pessoas estão vivendo enganadas, achando que estão no caminho certo, mas não estão. Falta um envolvimento mais profundo com Deus, falta um envolvimento mais pessoal, mais íntimo com Deus. A liberalidade que damos para o mal de nossa vida, por causa do pecado, é algo muito sério. E eu só estou afirmando isso. É a Bíblia que diz. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 8, versos 5 e 6. Eclesiastes está logo após aí o livro de Salmos, logo depois de Provérbios.
Eclesiastes capítulo 8, 5 e 6. Se a sua posição é diferente, você vai entender exatamente o que eu quero dizer. Quem guardar o mandamento não experimentará mal nenhum, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Por quê? Para todo o propósito há tempo e modo. Porquanto a maldição sobre o homem é grande sobre ele. A maldição é grande sobre ele. Essa maldição, o pecado causou na vida do ser humano, pode levar o ser humano ao inferno. Deus quer nos dar uma vida eterna, uma vida consagrada ao seu lado. Ele mandou Jesus vir à cruz, fazer um sacrifício por esse pecado, porque a maldição sobre o homem era grande, custou a vida de Jesus. Poucas pessoas têm se dado conta que o sacrifício de Jesus foi tão grande e simplesmente olham para este ato como se fosse apenas um acontecimento. Mas não foi um acontecimento qualquer. Foi um ato de amor que ele fez na cruz para livrar o ser humano dessa condição do pecado. Ele já salvou a nossa vida lá na cruz. Eu tenho certeza que muitos aqui já entregaram a sua vida a Jesus. Eu tenho certeza que muitos aqui já afirmaram um dia a sua fidelidade a Jesus, reconheceram Jesus como seu Salvador. Assim como eu sei também que muitas pessoas aqui ainda estão em dúvida com relação a essa decisão. Muitas pessoas ainda não tiveram um compromisso firmado com Ele verdadeiramente. E eu te digo, meu irmão, que você pode ser restaurado hoje, nessa noite. Você pode se tornar um vaso inteiro diante do Senhor. Ninguém está livre para afirmar: eu não tenho pecado. Mesmo depois que você aceitou a Jesus, o fato de você se converter a Jesus não o tornou um santo. Isso é uma coisa que vocês precisam saber. As pessoas acham, pelo fato de ter acertado Jesus, pronto, a partir de agora eu vou vestir um manto de santidade, vou colocar o meu manto e vou sair por aí sendo um santo. Ninguém pode afirmar isso aqui. Ninguém pode estar afirmando isso aqui, porque ninguém está cheio de pecado. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o pecado é uma coisa constante na nossa vida. Nós pecamos até mesmo sem querer. O nosso inimigo, nossas almas, nos remete para um lugar distante de Deus, faz com que a gente vá contra Deus em algumas coisas, até mesmo contra o nosso irmão. Nós sentimos raiva, nós sentimos ira, nós falamos do irmão, nós falamos mal, nós fofocamos, muitas vezes achando que isso é normal, criticamos, nos colocando como juízes na vida dos outros. Tudo isso é imputado como pecado. Isso vai tornando que as pessoas se tornem vasos quebrados no decorrer da sua vida, até mesmo os cristãos. Davi era um homem já convertido aqui. Era um homem que já tinha uma experiência profunda com Deus. E mesmo assim ele se colocava diante de Deus como um vaso quebrado. Eu quero dizer aos irmãos que todos os dias de nossas orações, se é que você tem orado todo dia, devemos pedir perdão a Deus por todos os nossos pecados. Quando você começar a sua oração, mas se coloca diante de Deus como um pecador mesmo, fala que você começa a sua oração como Jesus ensinou, por os apóstolos espíritos, Senhor, nos ensina a orar. Ele deu um exemplo de oração, ele diz assim: Senhor, santificado seja o vosso nome. A segunda coisa que ele falou: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ele quer dizer que todo momento que você orar, você deve pedir perdão para Deus. Você deve se sentir como uma pessoa que precisa ser restaurado diante de Deus, como esse vaso que precisa ser restaurado, para que Deus possa a cada dia colocar em você a bênção que Ele já reservou para você. Todo dia Deus quer colocar um pouco de bênção na nossa vida, e nós muitas vezes rejeitamos essas bênçãos. Nós estamos quebrados diante de Deus e não confessamos esses pecados que vai se acumulando em nossa vida. Muitas vezes nós vamos para a igreja,
apenas para cumprir um ritual. Chegamos aqui, sentamos, ouvimos as músicas, oramos e vamos embora. A adoração ao Senhor que era devida, ela foi deixada de lado. Toda vez que você deixa de cantar, toda vez que você deixa de orar, toda vez que você deixa de participar do culto, você está negando a Deus uma adoração. Porque tudo isso aqui foi criado 2000 anos atrás. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele fundou há 2000 anos atrás. Essa igreja não é minha, não é sua, não é do pastor, é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi o primeiro pastor, foi o primeiro líder. E hoje o mundo se reúne em assembleias assim. E é dado o nome de igreja, como estamos nessa noite aqui. Estamos nessa noite aqui para exaltar o nome do Senhor, para buscar nele a bênção que ele tem reservada para nós, para buscar nele a restauração das nossas vidas. Um exemplo que eu sempre gosto de citar está no livro de Gênesis, capítulo 3. O irmão pode acompanhar aí, onde tudo começou. O livro de Gênesis é o livro dos princípios da criação de todas as coisas, e também como entrou o pecado no mundo. Nós temos aqui a história de um homem chamado Adão, uma família, a primeira família do mundo já existia aqui nesse lugar. Deus havia criado um lugar de bênção para o homem habitar, um paraíso talvez incomparável. Se nós olhássemos hoje para um paraíso, tentássemos imaginar, nós não iríamos conseguir imaginar como seria aquele jardim do Éden que Deus havia preparado. Mas nós entendemos que aquele era um lugar de bênção para Adão. Ele vivia ali em paz com sua esposa. Ele era um homem compreensível, era um homem amoroso. Ele dava o nome para os animais, ele cuidava dos animais, e só nele existia o bem, ele não conhecia o mal. Mas de repente ele começou a olhar com outros olhos para uma fruta que Deus não queria que ele tocasse, nem comesse. De repente, ele desobedeceu a Deus. Os irmãos conhecem a história. A Eva foi lá, pegou o fruto, ela foi induzida, deu muito ouvido à voz da serpente, de repente ela deu a Adão e ela comeu também. No momento que Adão cometeu aquele pecado, a sua vida começou a mudar, da água para o vinho. Isso em questão de minutos, segundos, não posso afirmar. Mas naquele momento, diz a Bíblia que ele se sentiu diferente, porque o pecado entrou na sua vida, o pecado entrou na sua família, na sua casa. Ele começou a sentir algumas coisas que antes ele não sentia. E aqui no versículo 9 diz assim: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Deus estava procurando por Adão, embora ele não precisasse, porque ele sabia onde Adão estava. Deus é onisciente. Mas ele estava perguntando ali: onde estás? E qual foi a resposta de Adão? Ele diz assim: eu ouvi a tua voz, Senhor, a sua voz soou no jardim, eu tive medo, porque eu estava nu, e eu me escondi. Que sentimento é esse que Adão estava sentindo que antes não sentia? Medo. Adão sentiu medo. Quantas pessoas vivem hoje com medo? Medo de tudo. Pessoas vivem inseguras, não buscam a presença de Deus, pessoas não oram, pessoas não leem a Bíblia, até mesmo os cristãos das igrejas de hoje não leem mais a Bíblia, não participam dos cultos como se devem participar. Só praticam um ritual, como eu disse no começo, vem aqui, assistem a cerimônia, como se fosse apenas uma liturgia, vem aqui, sentam, vão embora, não deixam Deus tocar em seu coração. Quantas pessoas estão se escondendo de Deus como fez Adão? Ao invés de buscar Deus, elas viram as costas e querem se esconder. Adão, ao invés de buscar em Deus a solução para aquele problema, ele se escondeu. Ele fugiu da presença de Deus. As pessoas hoje estão fugindo da presença de Deus. Quantas igrejas têm aberto as suas portas para poder anunciar a salvação, anunciar a bênção, e as pessoas passam aqui em frente, olham e vão em frente, vão para outros lugares. Não estão buscando Deus, estão se escondendo de Deus. Quantas pessoas cristãs estão se escondendo de Deus em seus lares, até mesmo dentro das suas igrejas?
As pessoas têm afirmado assim: quem sabe se eu vou lá na igreja hoje, sentar lá no banco, ouvir uma mensagem, quem sabe Deus vai me abençoar? Quem sabe se eu cumprir hoje a minha obrigação de cristão? Porque faz tanto tempo que eu não vou na igreja. Se eu for hoje, eu preciso, domingo que vem eu não vou, eu vou outro domingo, eu venho de manhã. Quem sabe Deus vai me abençoar? Deus vai ficar contente comigo, já está bom, não preciso fazer mais nada. E fugir de um compromisso maior com Deus. Fazem como Adão, se escondem. Deus nessa noite quer marcar um encontro com você, meu irmão. O que mais que Adão falou aqui? Eu vi que eu estava nu, eu me escondi. A nudez representa insegurança, desproteção, vergonha. Ao invés de buscar a Deus, que é a solução para os nossos problemas, nós nos escondemos. Preferimos fugir da presença de Deus. Existem coisas mais atraentes lá fora. Quem sabe um dia eu tenho que igreja, eu tenho mais vezes, mas essas são as mais atraentes para mim. O diabo, nosso inimigo, tem oferecido vários pratos recheados para a sua igreja, para esta igreja e para outras igrejas também. E muitas pessoas têm comido desses pratos e têm achado isso muito normal. Aquilo que deveria ser deixado de lado, os irmãos estão abraçando como se fosse uma coisa normal. Adão passou de uma pessoa compreensiva. Aquilo que mudou o caráter de Adão. Veja como ele mudou de repente. Ele era um cara compreensivo. De repente Deus fala para ele assim: quem foi que te mostrou que você estava nu? Você comeu a fruta que eu pedi para você não comer? Logo ele entrou em autodefesa. Assim, eu não cometi erro nenhum. Eu não sou pecador. Foi a mulher que o Senhor me deu. Quer dizer, a culpa não era dele. Ele culpou duas pessoas, a mulher e Deus. Agora o culpado pelo seu erro era Deus, não era mais ele. As pessoas hoje vivem suas vidas com esse pecado, fazem parte das suas vidas. A culpa pelo meu erro não é minha, eu não tenho culpa nenhuma. Eu já conversei com pessoas aí fora e falei algumas coisas sobre Jesus. E falei assim, que eles precisam se arrepender dos seus pecados. Ele respondeu assim: mas que pecado? Eu não tenho pecado nenhum. O jovem rico chegou para Jesus e falou assim: eu também não tenho pecado nenhum, Senhor. O que eu preciso fazer mais ainda? Eu já ajudo muitas pessoas. Eu tenho feito isso, feito aquilo, feito caridade. Eu vou visitar as pessoas nos hospitais, eu vou visitar as pessoas nos asilos. Eu tenho feito boas obras. O que me resta ainda? O ser humano hoje acha que o pecado não é terrível para a vida dele. O pecado, como nós vimos aqui no livro de Eclesiastes, é muito grande, traz uma maldição muito grande para nossas vidas. Nós vimos aqui que Adão passou de um marido compreensivo a um acusador. Foi a mulher que o Senhor me deu e começou a acusar Eva. Eu não tenho culpa. As pessoas acham que hoje não precisam se arrepender dos seus pecados mais. Isso já está fora de moda, você vai ter que se arrepender de pecados. A Bíblia em Romanos 3:23, você já conhece o coração de Tiago. A Bíblia fala assim: o apóstolo Paulo diz: todos pecaram, estão distantes de Deus. Então, o mundo inteiro precisa se reconciliar com Deus, porque o pecado nos afastou de Deus. O Romanos 3, versículo 10 diz: não há nenhum justo, nenhum sequer. E se continuar assim, nós seremos condenados por causa dos nossos pecados. A terceira coisa que eu vejo aqui, no nosso texto de Salmo, capítulo 31, nós podemos colocar versículo 11. A terceira coisa que eu coloquei: ele se tornou uma pessoa insuportável. Eu sou um horror para os meus conhecidos. Por causa de todos os meus inimigos, eu fui opróbrio dos meus vizinhos. Eu sou um horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua, eles fogem de mim. Ele se tornou uma pessoa insuportável por causa do pecado. Sou um horror para os meus conhecidos.
Como é que as pessoas nos têm visto por aí? Como é que as pessoas olham hoje para o cristão? Como que você tem sido julgado pelas pessoas que olham para você? Você tem coragem de afirmar que você é um cristão? As suas coisas estão dignas diante de Deus? Você já pensou nisso? As pessoas podem afirmar coisas boas a seu respeito e elas começam a fugir de você na rua. Você tem se tornado um horror para essas pessoas na rua. Tem pessoas que se mostram de um jeito que tem igreja, mas lá fora são irreconhecíveis. E eu não quero apontar para ninguém. Eu tenho certeza que os irmãos sentem no seu coração que precisam mudar. Um dia, quando eu comecei a vir à igreja, eu também não me encontrei em plena dignidade. Também não sou santo. Mas a cada dia o Senhor tem me moldado com o seu Espírito. O Senhor tem colocado em mim a visão de encontrar em mim os meus próprios defeitos. Eu tenho me corrigido. E é isso que a igreja tem que fazer com a vida de cada um. A Bíblia diz que cada um de nós tem que ir crescendo no conhecimento e na palavra do Senhor, até que todos cheguemos à estatura de Cristo. Isso é uma coisa muito séria. Porque um dia Ele vai voltar e vai apontar para cada um da sua igreja. Jesus afirmou em uma parábola que o reino de Deus é como uma rede que Ele joga aqui dentro dessa igreja hoje, e Ele vai puxar para si alguns peixes. Uns servirão, outros não. Mas hoje é o dia de você se colocar diante de Deus como um peixe, como um vaso escolhido por Deus. Hoje é o dia de você fazer um autoexame na sua vida. Será que se Jesus voltasse hoje, Ele apontaria para mim? Vem aqui, meu servo bom e fiel, entra no reino do Senhor. Ou Ele poderia afirmar assim: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos. Por que Ele diz malditos? Porque as pessoas estão em pecados, e os pecados nos tornam malditos. Mas Senhor, nós profetizamos em Teu nome, nós expulsamos em Teu nome, nós estamos na Sua igreja, o Senhor me chama de malditos. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Isso é muito sério. Essa afirmação que Jesus está falando aqui é para a sua igreja hoje. Vocês precisam fazer um autoexame, assim como Davi disse no Salmo: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, vê se há alguma coisa que desagrade a Ti, vê se eu tenho alguma rachadura, vê se eu, como vaso do Senhor, estou quebrado dessa forma como esse vaso está, porque eu preciso da Sua bênção, eu preciso reter o Teu Espírito em mim. Deixa Jesus te consertar essa noite. Deixa o Senhor te resgatar, te purificar, fechar as fechaduras que muitas vezes fazem parte da sua vida. Tem muitas pessoas que sentem vergonha de falar que é cristão, porque o seu comportamento muitas vezes não é digno. Falar de Jesus então para o meu próximo? Como que eu vou falar? Eu não tenho vivido uma vida íntegra. Como é que eu vou falar de Jesus para esse meu amigo de trabalho? Como é que eu vou falar de Jesus para o meu patrão? Eu tenho ido contra ele? Como é que eu vou falar de Jesus para o meu amigo? Eu não tenho tido um comportamento digno. Como é que eu posso afirmar que Jesus é o meu Salvador, que Jesus me transformou? Você sente pessoas insuportáveis, sem condição mista. Eu quero concluir dizendo: um vaso quebrado não pode reter as bênçãos que o Senhor tem guardado para vocês. No livro de Jeremias, capítulo 22, logo à frente aí, nos Salmos, Jeremias 22, 28. Deus está falando com o profeta Jeremias. Ele faz uma afirmação muito difícil de se ouvir. Ele diz assim: é por este homem Golias um vil vaso quebrado, ou seja, um vaso inútil? Ou é um vaso que ninguém se agrada? Por que razão foram arremessados? Por esta razão foram arremessados fora, ele, a sua geração, e arrojados para uma terra que não conhecem. Vaso quebrado que ninguém se agrada. Aqui o profeta está vendo Deus falar: esse Golias era um filho do rei,
Um filho que tinha de ser um exemplo, porque o seu pai era rei. Mas aqui Deus está falando assim: esse comia é um vaso quebrado, é um vaso inútil. Eu vou arremessá-lo para fora de mim. Ou seja, ele não vai participar das bênçãos que eu tenho dado para seu pai. No livro de Jeremias, voltando um pouco aí, capítulo 2, versículo 13. Deus faz uma afirmação muito triste para um povo que ele tirou do Egito. Deus provou a sua dignidade, o seu poder, a sua bênção para um povo. Abriu o mar vermelho. Deus mostrou o seu poder e humilhou todos os deuses falsos do Egito com todas as pragas que ele soltou. Aquele povo viu de perto o poder de Deus, uma nuvem a seguia, uma labareda de fogo seguia também. Eles viam Deus, um contato muito íntimo com Deus. O que eles fizeram? Eles viraram as costas para Deus e foram adorar um Deus de ouro, um Deus Baal, que pertencia a outro povo. O Deus Baal é o Deus da riqueza, é o Deus da libertinagem, é o Deus que pode tudo. O Baal não usava ninguém. Lá podia tudo, podia fazer festas, adorar o Deus verdadeiro e foi adorar o Deus Baal. Quantas pessoas estão correndo atrás disso hoje? E Deus afirma aqui: porque o meu povo fez duas maldades a mim. Eles deixaram um manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas, ou seja, cisternas rachadas que não retêm as águas. Deus quer derramar sobre a sua igreja as bênçãos que Ele tem guardado, mas as cisternas da igreja estão rachadas, Ele não pode derramar, porque não consegue reter as águas, não consegue reter as bênçãos que Deus tem dado. Muitas vezes somos comparados a essas cisternas, a esses vasos rachados que não retêm águas, meus irmãos. Deus nos quer dar bênçãos, Ele tem escolhido a maldição para nossas vidas. Deus quer dar bênção para a família, e as famílias têm escolhido maldição para a sua família. Deus quer dar bênção ao ser humano e Ele tem escolhido maldição para a sua vida. É isso que a Bíblia afirma. No livro de Deuteronômio, capítulo 11. Volta um pouco a sua Bíblia aí. Capítulo 11. Verso 26. Esse livro foi escrito por Moisés. Diz a Bíblia que a própria boca de Deus o disse. Deus ditou para Moisés muitas coisas. E uma das coisas que ele falou para Moisés foi isso aqui. Versículo 26 e 28. Então, 28. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não ouvir esses mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje eu vos ordeno, para seguires outros deuses que não conheces. Que tipo de coisa você quer nessa noite? Que tipo de comportamento você vai fazer depois que você ouvir essa mensagem? Que tipo de atitude você vai tomar? Você quer receber as bênçãos do Senhor? Ou você quer receber maldição? O que está acontecendo na sua casa? O que tem acontecido na sua vida? Será que você está com um vaso íntegro? Você consegue reter as bênçãos que o Senhor tem para você? Eclesiastes capítulo 2, versículo 26. Logo depois do livro de Provérbios. Eclesiastes 2, 26. Porque Deus afirma aqui. Para você encontrar, é importante que você leia o que Deus quer falar para você. E torne isso como um conselho de Deus na sua vida. Eclesiastes capítulo 2, verso 26. Porque ao homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria, conhecimento, alegria. Mas ao pecador lhe dá trabalho para que ajunte
monte a monte e deu o bom perante a sua face. Também isso é vaidade da aflição do Espírito. Deus quer dar bênçãos para as pessoas e eles têm escolhido maldição. Por isso que eles trabalham, não fazem nada da vida. Vivem reclamando de tristeza, vivem reclamando da vida, porque alguma coisa está errada. Ele dá a bênção e conhecimento e sabedoria para aquele que observa as suas palavras, aquele que lê a sua Bíblia. Eu quero dar um conselho para você. Você quer ouvir Deus falar com você? Torne o seu dia, pegue um momento no seu dia, 20 minutos, 10 minutos, e faça um culto de adoração ao Senhor, um culto pessoal. Abra sua Bíblia ali, olha o Senhor, pede perdão a Ele, adora o Senhor naquele momento. Se for possível, cante um hino, cante um coro, leia a Bíblia todos os dias, permaneça na presença do Senhor. Deus vai enchê-los do seu espírito de forma tão especial que as coisas vão começar a melhorar na sua vida. Eu afirmo isso com certeza, porque a Bíblia nos revela essa verdade. Vocês acham que a força de Sansão estava nele? Vocês acham que a força de Davi estava nele? Que a sabedoria de Salomão estava nele? Era Deus que estava presente na vida deles. Quando Sansão pecou, Deus se retirou, ele perdeu a sua força. Nós precisamos estar cheios do Espírito do Senhor, assim como aqueles homens do passado, que tinham poder sobre as coisas, que tinham sabedoria indescritível, porque eles estavam cheios do Senhor, eles estavam cheios do Espírito. A igreja do Senhor veio aqui nessa noite para se tornar cheias do Espírito, tirar os seus pecados de dentro de si, se tornar um vaso íntegro, não um vaso quebrado. E muitos têm vindo à igreja e começam a prestar atenção em outras coisas, mesmo na palavra. Hoje o Tim foi muito feliz na palavra, porque ele falou de manhã. Eu falei: Tim, parece que Deus está direcionando a palavra para isso que você falou. Você falou exatamente aquilo que eu estava imaginando, estava pensando em meu coração. As pessoas vêm à igreja, estão cantando mesmo, olhando lá fora, estão orando, estão com bagunça, a essência de Deus não entra na sua vida. Você tem que abrir o coração, irmãos. É preciso que o seu coração seja colocado diante de Deus. Assim como nós cantamos naquele hino: entra na minha casa. Você já abriu a sua casa para Deus entrar? Nós estamos realizando cultos todas as quintas-feiras, e tem sido uma bênção muito grande. Quinta-feira foi na minha casa, quinta-feira é casado com a irmã da minha casa, a irmã Jane, que estava lá. Agora, essa quinta-feira, nós vamos na casa do irmão Francisco, e nós estamos determinando ali, nós estamos orando ali, transformando aquele lugar ali um lugar de adoração a Deus. Assim como Abraão fez. Abraão, ele andou pelos montes, e ele chegou em algum lugar, ele transformou aquele lugar em um lugar de adoração ao Senhor. E ele ensinou a seu filho Isaac. Isaac, quando cresceu, ele transformou a sua casa uma casa de adoração ao Senhor. E ele ensinou a Jacó, e Jacó transformou aquela casa em um lugar de adoração ao Senhor, e deu-se o nome de Betel. Betel, casa do Senhor. A sua casa tem que ser Betel. A sua casa não deve haver brigas. Na sua casa não deve haver ódio, raiva, mas comunhão. Deve haver o Senhor presente ali. Abra a sua casa, Senhor. Você cantou hoje aqui: entra na minha casa, Senhor. Entra na minha vida. Abra o seu coração essa noite. Faça com que Deus entre na sua vida e mexa com as suas estruturas de verdade. Você será transformado em um vaso de bênção, como muitas vezes cantamos aqui. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido por Deus. E quando o apóstolo Paulo estava para começar o seu ministério, alguns irmãos dele, outros irmãos mais antigos, quiseram impedir. Mas ele era o perseguidor da igreja. Como é que ele vai vir agora e falar assim? E Deus deu a resposta: este é para mim um vaso escolhido. Ouvi o que ele tinha a dizer. E você nessa noite é um vaso escolhido por Deus. Ele quer te encher a sua bênção. Ele quer curar as suas feridas. Ele quer transformar a sua vida numa vida melhor. Ele quer transformar a sua vida numa vida digna. Ele quer fechar todas as feridas que você tem. Como nós cantamos aqui: sara nossas feridas, Senhor. Mas você não der permissão para Ele, não consigo fazer nada. Hoje é tempo de restauração de vidas, irmãos. Hoje é dia que neste lugar que a sua vida será restaurada. Porque o Senhor tem tido planos especiais para a vida de cada um de vocês, que vocês nem imaginam.
Eu quero que você leia comigo o livro de Deuteronômio, voltando um pouco aí, capítulo 31, verso 8. Deus te dá uma resposta para a sua pergunta. Deus tem estabelecido já as bênçãos, já tem resolvido os seus problemas lá na frente, já tem ido diante de você. Muitas vezes você não percebe isso, você não deixa de agir. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. Ele diz assim: leia essa palavra e guarde no seu coração. O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não tenha medo, nem te espantes. Ele é que vai adiante de você. Quando eu estou pensando na minha resposta, Deus está me dando a resposta na frente. Eu preciso apenas entregar em suas mãos. Deus já tem aprovado os seus projetos, nossos desejos. Ele já tem cuidado para nós. Muitas vezes nós viramos as costas para isso. Hoje é tempo de você se restaurar diante de Deus. Faça um compromisso de santidade com Deus nessa noite. Coloque seus pecados diante dele. É Deus que quer falar com você. Deus quer curar a sua vida. Eu quero pedir, depois que a Mainara se convertiu, que ela cante aquele cantor novamente. Nós vamos cantar um hino agora. É 1200.